tá? É isso aí. Gente, hoje a gente vai começar a área que a gente chama de eletrodinâmica, tá? Bom, pasmem, tá? A parte de eletrodinâmica, pessoal, é a parte com mais porcentagem, assim, de coisas de física, que mais, uma das coisas que mais caem, tá? Então, eu não estou trazendo isso para assustar vocês, tipo, às vezes algum professor fala assim, isso aqui cai bastante no Enem, aí quando você vê, cai nada quase, sabe? Só para chamar atenção, não. Isso daqui é assim, é fato, cai sempre alguma coisa, tá? Aqui são questões como corrente elétrica e circuitos elétricos, né? Associação de resistores, isso sempre cai. É assim, é batata, cai, tá? Então, meu intuito hoje é uma aula leve com vocês, tá? E eu recomendo fortemente que vocês assistam as próximas aulas que a gente vai ter de eletrodinâmica, tá? E assistam também as aulas de ótica que estão tendo, porque a parte de ondulatória, né, já foi dada, mas a parte de ondulatória que diz respeito à óptica e esse tipo de coisa também cai, né? Então você tem o eletromagnetismo, fenômenos ondulatórios e mecânica são os top 3 de física que caem no Enem, tá? Sempre tem alguma coisa assim. Termodinâmica cai às vezes, né? Às vezes cai alguma coisa assim, tá? Mas o que eu tô falando para vocês, certeza que vai cair alguma coisa. A não ser que mudem, tá? Então, basicamente, assim, vocês estudaram até agora o que a gente chamava de eletrostática, né? Que foi quase todas as aulas foram com a Sara, né? E o Felipe fez a participação em uma, eu fiz na última também. E aí, o que é a eletrostática? A eletrostática trabalha com cargas paradas. Basicamente é isso. Então, você não tem movimento de cargas elétricas, você só tem cargas paradas. E aí você estuda que acontece, o que tem. Né? A parte eletrostática ela é muito mais para você estudar, né, a composição ali do sistema parado. Né? Como é que você define carga elétrica, a quantização da carga elétrica, né? Campos elétricos, certo? Que mais? Diferença de potencial, que foi o que a gente viu na última aula de eletrostática, mas eu vou revisar aqui, porque a diferença de potencial você tem que entender a diferença de potencial para entender corrente elétrica, tá? Enfim, capacitância. Então, essas coisas, tá? São coisas. Força elétrica também. Então, é mais relacionado ao estado do sistema parado, né? O que está acontecendo? Quais são as grandezas envolvidas ali? Hoje, a gente vai entender, não, a gente vai utilizar tudo aquilo que a gente pegou, tá? Que vocês têm, que é a campo elétrico, que é a força e tudo, para entrar na nova fase da física, que é a eletrodinâmica, tá? E agora vão acontecer muitos fenômenos, tá? Fenômenos dos quais, né, estão presentes no nosso dia a dia, assim, ó, a rodo, tá? Desculpa não, né? A rodo é uma palavra normal. É que vai para o YouTube e eu fico com medo de falar, tá? Mas enfim. Então, tão presentes no nosso dia a dia, tá, gente? Então, assim, é importante, tá? É importante, né? Porque a partir das coisas que a gente vê aqui agora, não nessa aula, mas nas próximas, né, que nem resistência, sempre cai alguma coisa no Enem relacionada à resistência elétrica de chuveiro, quanto que eu gastei nesse banho de tantos minutos, sempre cai alguma coisa. Ou potência, né? Aquele aparelho elétrico tem tal potência, aí te dá uma tabela, qual é o aparelho que gasta mais, né? Qual é a resistência desse aparelho? Então, isso cai e está vinculado à eletrodinâmica, tá? Então, é importantíssimo que vocês prestem atenção, né? E também assistam as próximas aulas, tá? Eu vejo aqui que tem muitos nomes que estão se repetindo, né? Desde o começo, e eu parabenizo demais vocês, tá? É complicado a gente assistir videoaula, assim, cara, é difícil você sentar para assistir videoaula todo dia, toda semana até agora, então vocês estão de parabéns, tá? Quem entrou agora também tá de parabéns. Gente, assim, é importante vocês não desistirem, tá? Mas é isso aí, vamos iniciar. Então hoje a gente vai fazer definições relacionadas à corrente elétrica, tá? Bom, eu coloquei o Pikachu aqui porque, bom, eu gosto de Pokémon, tá? Gente, então vamos lá. Então até agora a gente estudou situações, né, em que as cargas elétricas estavam paradas. Então a gente vai começar a observar agora os fenômenos que aparecem, que surgem naturalmente quando essas cargas estão em movimento, tá? Mas antes vamos fazer uma revisão, tá? Bom,
A gente sabe, então, né, que se eu tenho dois tipos de cargas, né, uma carga positiva e uma negativa, tá? Lembrando, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da partícula. Então, você não pode, não tem como, ah, digamos assim, não tem, ela existe, não tem uma explicação, entende? Ela existe, é igual massa. É uma propriedade intrínseca sua. Né? Por que você tem massa? Não tem como responder muito bem isso. É uma propriedade que existe. Ela só existe, entende? Então, a carga elétrica é isso também. Tá? Então, fiquem atentos. Então, nós temos dois tipos de cargas. Tá? Uma coisa, tá, gente? A gente geralmente representa cargas como cores e bolinhas, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas é bom salientar que carga não tem cor, cores, né? Azul, vermelho, a gente só coloca, então não confundam, tá, gente? Porque às vezes costume a gente coloca uma carga azul, às vezes positiva, às vezes negativa, e aí você associa com a cor e você pode acabar confundindo. Então não associe com a cor. A gente só coloca para fins didáticos, tá? Bom, lembrando também que a carga elétrica ela é quantizada, né? Então um elétron, você quebra o elétron no meio, não tem nada dentro. Se você quebrar um elétron, não tem nada. Ela é quantizada, né? Tá? E o que surge quando você tem duas cargas próximas né, de uma distância qualquer, é a força. Então você vai ter uma força, que eu vou chamar essa força aqui, essa força de 2, 1 aqui é a força que a partícula 2 está fazendo na 1, né? É a partícula que eu esqueci de botar a legenda, mas essa aqui é a 1 e essa é a 2. Então essa aqui é a força que a 2 está fazendo na 1. É uma força que atua à distância, tá? E essa aqui é a força de 1 que atua em 2. Tá? Isso você já sabe. Então, se eu boto duas cargas opostas, elas naturalmente vão se atrair com uma força de igual intensidade, mesma direção, porém com sentidos opostos. Perceba, a direção é a mesma, direção horizontal, né? O tamanho, o módulo lá do vetor é o mesmo, só que o sentido é o contrário, tá? Bom, nesse caso, a gente sabe muito bem como escrever esse sistema. A gente utiliza a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb que é dada por essa equação aí, que é 1 sobre 4πε0, a carga positiva vezes a carga negativa, sobre a distância ao quadrado. Gente, o que é aquele 1 sobre 4πε0? Aquilo ali é o K, é aquela constante K que vai na frente, tá? Só que você não precisa saber a rigor isso aqui, tá? Esse negócio aqui. Porque geralmente ele vem como um K, porque isso aqui tudo é uma constante, tá, gente? Se você botar na calculadora, tudo isso aqui é constante, porque 1 é um número, né? 4 é um número qualquer. Pi, a gente sabe quanto vale. E o epsilon é a permissividade elétrica do ar. Então, é tudo tabelado. É uma constante que a gente resume naquela letrinha K. E isso, geralmente, o vestibular fornece para você quanto vale, tá? Eu só quis colocar aqui para vocês porque aquele K ele não é aleatório, tá? O K ele tem uma definição. E essa é a definição dele, é 1 sobre 4 π epsilon 0, tá? Então, essa aqui é a lei de Coulomb, então a gente basicamente já era. A gente sabe descrever o sistema utilizando a lei de Coulomb, tá? Bom, onde as cargas que possuem, né? A gente já sabe, cargas semelhantes vão se repelir e cargas que possuem cargas diferentes vão se atrair. Que é o nosso caso aqui, né? Tá? Então, sempre presta atenção nisso, tá, gente? Assim, ó, para reforçar, né? Uh, vamos esperar a Gabi digitar. Não vai digitar mais? Tudo bem. Tudo bem. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? As cargas iguais devem se repelir e as diferentes têm que se atrair. Tá? Isso tem que acontecer. Se o Enem perguntar para vocês, se tiver uma questão teórica lá e tiver um absurdo lá, já pensem nisso, tá? Outra coisa, a lei de Coulomb, tá? Que é essa aqui, né? Que é a força que atua nas partículas, tá? É uma força à distância, tá? Você não precisa estar tocando elas não estão se tocando para ter força. Não é igual na Newton, né? Que você para empurrar um carrinho, para você empurrar um carrinho, você precisa ir lá e empurrar o carrinho, né? Ir lá e fazer contato. Não, aqui não, né? Você tem uma força à distância e o caráter importante dessa força, gente, tá? Eu já vi questões sobre isso.
A força é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância. O que isso quer dizer, gente? Essa equação me diz muita coisa. A equação é assim, ó, gente, ó, a equação ela não está só ali para fazer o cálculo, porque a gente consegue tirar informações relevantes da equação, muito relevantes da equação, que podem ajudar o nosso entendimento, tá? Bom, então a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ponto. O que significa eu falar isso? Significa que quanto maior a distância, menor vai ser a força. E faz sentido, né? Se eu pegar duas cargas, pela câmera, se eu pegar duas cargas aqui tem uma, aqui tem outra. Se eu aproximo demais elas, a força fica muito grande, tá? Só que conforme eu vou afastando elas, né? Devido a esse caráter, né, inversamente proporcional, quanto mais eu afasto, quanto maior a distância, menor é a força, entende? É isso que a equação está mostrando para gente, tá? Essa proporcionalidade, né? Essa relação de inversamente proporcional entre a força e a distância, tá? Tem que ficar guardado isso na cachola, tá? Bom, a gente sabe também que outra coisa importante das cargas elétricas é o campo elétrico. De modo que o campo elétrico de uma carga negativa ela converge, né? Ou seja, olhem só o sentido das setas, né? Os sentidos das setas indicam que tem uma convergência ali, né? Ou seja, se eu colocasse uma carga de prova positiva aqui no meio, aqui onde tá o cursor vermelho, vamos supor que isso aqui é a carga positiva, essa bolinha vermelha que eu botei aqui. Se isso é uma carga positiva, significa que, né, ela vai em direção à carga negativa, tá? De modo análogo, né, uma carga positiva possui um campo elétrico, campo elétrico que diverge ali do centro dela, tá? Então, se eu boto essa carguinha vermelha aqui de novo, que tem carga positiva, ela será repelida, tá? Então é mais ou menos isso, tá? É isso que vocês têm que pegar, gente. O básico, né? Esse é o básico, tá? Que não importa assim o tempo que você demorar para entender, tá? Não importa assim, pode levar 2 meses para você entender, mas é importante entender, tá? Bom, beleza, tá? Isso aqui são os campos elétricos, tá? Isso aqui eu fiz tudo no PowerPoint, tá? Porque eu não queria ficar pegando imagem na internet. Porém, eu não posso. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Então, a próxima imagem, por exemplo, a gente fica na internet, tá? Ah, antes disso, tá? Ah, o campo elétrico a gente pode calcular com essa fórmula, né? A força sobre a carga, tá? E aí, o que acontece quando você tem duas cargas elétricas próximas, né? As linhas de campo se unem, né? E formam esse mosaico que a gente tem aqui, tá? Bom, nota então, aqui, por exemplo, eu tenho duas cargas, eu tenho uma positiva e uma negativa. A negativa pode ser um elétron e a positiva pode ser um pósitron. Gente, esse é o pósitron, tá? Como se fosse uma antipartícula do elétron, tá? Ou seja, ele tem a mesma carga que o elétron, só que positiva, tá? Inclusive, a título de curiosidade, né? Não sei se algum de vocês vai vir fazer algum física, esse tipo de coisa, né? Mas a gente sempre fala, tipo, por exemplo, de prótons, elétrons, nêutrons, né? Nós falamos de três partículas, mas não existem só três partículas, gente, tá? Na comunidade científica a gente já sabe que existem centenas, milhares talvez de partículas, tá? Então, tem um elétron, tem um pósitron, tem um nêutron, tem, falei o próton, tem os quarks up, down, né? Tem um kaon, tem um pion, tem um monte de carga, tá? E quem estuda isso são os físicos de partículas, tá? Importante, é bem legal saber disso daí. Mas enfim, só resumindo para vocês, tá? Bom, então isso aqui são cargas diferentes e é assim que se configura o campo, tá? Uma linha de campo ela é contínua, tá? Ou seja, ela não pode acabar do nada, ela é contínua, tá? Tem que ficar claro. E aqui, por exemplo, é o exemplo com duas partículas iguais, tá? Então aqui eu tenho dois pósitrons, tá? Que no caso são duas partículas positivas, né? E aí olha só como é que se configura o campo elétrico. O campo elétrico ele é meio repulsivo, as linhas não se tocam, tá? As linhas não se tocam, tá? Então fica
bem entendido isso. Às vezes, sei lá, um vestibular vai colocar a imagem para vocês, sem dizer quais são as cargas, e você tem que saber identificar quais são as cargas, olhando o desenho, tá? Estou chutando, tá? Mas pode vir a ser uma questão, sim, tá? E aí chegamos na diferença de potencial, que é assim, a definição é, é a coisa primordial para entendermos corrente elétrica, tá? Então, a diferença de potencial, tá? Ela de maneira, assim, ó, simplória, tá? Simplória. Você resume ela como sendo uma diferença entre aquela energia potencial elétrica que a Sara mostrou para vocês. Eu esqueci de botar aqui, perdão. Mas tem nas aulas já, né, no YouTube que vai. Eu não sei se já foi upada, mas vai ser upado, tem lá. É uma diferença. Você pega dois pontos. Tem uma diferença energética entre esses dois pontos, uma diferença de energia potencial elétrica. E isso gera uma diferença de potencial, tá? A diferença de potencial, pessoal, é conhecida também como tensão, tá? Por isso que eu botei essa placa, essa... Eu não sei se travou, mas para mim travou aqui, eu vou repetir. A diferença elétrica, a diferença de potencial, gente, é conhecida também como tensão, tá? Elétrica, ou voltagem, tá? E aí, às vezes, tem essa plaquinha aqui de mostrando que é alta tensão, tá? Mas, fisicamente, assim, o correto é dizer diferença de potencial, tá? Bom, aí no sistema internacional, quando você mede, por exemplo, você pega um multímetro, né? Não faça isso em casa, pelo amor de Deus, se você não souber. E aí você bota lá na tomada e sai lá em volts. Você está medindo a diferença de potencial, tá? A diferença de potencial é medida em volts, tá? Embora a gente fale tensão. Bom, e aí pensa que então a gente tem aqui uma carga positiva e aqui as linhas de campo elétrico são essas linhas azuis. Essas linhas pontilhadas, pessoal, são o que a gente chama de superfícies equipotenciais, tá? Eu aconselho vocês darem uma lida, é importante. Essas superfícies equipotenciais estão aqui só para é um objeto matemático, tá, gente? Elas não existem fisicamente, é só uma forma matemática para a gente poder definir a diferença de potencial, né? Então são essas linhas tracejadas, né? Que são formato circular, tá? E elas fazem um ângulo de 90 graus com as linhas de campo. Então aqui, não sei se dá para chegar direito, mas aqui, ó, isso aqui é um ângulo reto, era para ser um ângulo reto. Aqui também, ó, sabe aquele quadradinho com pontinho no meio? É isso, tá? E aí você tem dois pontos, você tem o ponto 1 e ponto 2. E existe uma diferença, gente, entre a energia potencial elétrica neste ponto e neste. Por quê? Porque uma está mais distante, a outra está mais próxima. Então, isso infere em qual é o valor da energia que você vai medir, tá? Então, se tem essa diferença de energia, existe uma diferença de potencial entre aqueles dois pontos, certo? Então, se eu coloco uma partícula aqui, tá? Uma carga, ela vai se movimentar, né? Ela vai se movimentar, né? Se eu botar uma carga positiva aqui nesse ponto 1, ela se movimenta em direção ao ponto 2, certo? Porque é uma carga, por exemplo, se eu for uma carga positiva, esse pontinho vermelho, né? Ela tem que se repelir, né? Se eu botar ela exatamente nesse pontinho vermelho, o que vai acontecer? Ela vai em direção ao P2 e vai indo até infinito. Só que se eu quiser saber qual é a diferença de potencial entre daqui até aqui, eu só posso pegar essa distância, né? Eu posso pegar a diferença de potencial do P1 aqui e pegar desse ponto. E pegar desse ponto. Enfim, tá? Então, tipo, é bem cômodo. E percebam, tá? Percebam. A gente está falando de eletrostática, só que a todo momento eu estou falando, essa carga está se movendo, né? Eu falei várias vezes, a carga se move, mas a gente está em eletrostática ainda. Embora a carga se mova, a gente está em eletrostática. Nós não estamos em eletrodinâmica, tá? Então tá. Então, por possuir uma... Vou ler, tá? Para sintetizar tudo que eu falei. Então, por possuir uma energia diferente de P2, né? P1, no caso, quando a gente coloca uma carga de prova exatamente onde se encontra o ponto 1, a carga se moverá, meu Deus, em sentido a P2, tá? Então é o que eu falei. Então se eu botar a carga aqui, ela vai em direção a P2 e vai seguir até o infinito, tá? Uh, beleza. Então, a gente está falando, gente, assim, de uma carga. Mas e se eu tenho várias? Porque é muito, assim, ó, é impossível você pegar uma carga. Assim, ó, uma carga, você pega uma carga só para medir ela, é impossível, isso não existe, tá? Você pega várias. Então, se tem muitas cargas, gente, se movimentando,
a gente em um material condutor, óbvio, tá? Nós chamamos essas cargas em movimento de corrente elétrica. O que é corrente elétrica, então? Nada mais, nada menos que muitas partículas carregadas se movimentando de forma ordenada, tá? Um material, enfim, condutor. Basicamente é isso corrente elétrica, tá? É carga em movimento, ordenado, tá? Então, exatamente, tá? Botei o Sonic aqui dando joinha, porque exatamente. Então, se muitas cargas se movimentam, nós chamamos de forma ordenada, faltou ordenado aqui, a gente chama elas de corrente elétrica, tá? Bom, então vou ler para sintetizar novamente. Definimos corrente elétrica como um movimento ordenado de partículas carregadas em material condutor quando existe diferença de potencial. Então, se eu pego um material condutor, eu tenho elétrons lá, muitos elétrons livres, né? Porque isso é o que caracteriza material condutor. Uma vasta gama de elétrons livres. Claro, tá, gente? É uma definição bem simplória, tá? Por quê? Para definir um material condutor, a gente não utiliza só isso, tá? A gente utiliza mais conceitos um pouco mais aprofundados. Mas de forma simplória, muitos elétrons livres. Tem um monte de elétron lá, voando, lá solto, tá? Quando a gente bota esse material condutor em sob diferente potencial, os elétrons começam a se movimentar de forma ordenada, tá? E aí eu botei aqui uma pilha da Duracell, não é jabá, não é ninguém me patrocina, só botei porque foi a que veio na cabeça, tá? Então, só falando pro YouTube, YouTube não é jabá, tá? Bom, então ali eu tenho uma pilha, vocês vão entender já porque eu botei a pilha ali, tá? Ela vai ser nosso objeto, né, auxiliar aí. E aí vamos supor que eu comece a eu coloque fios de cobre, formando esse quadrado aqui, aqui nas saídas da pilha, né? Você sabe que, acho que todo mundo já pegou uma pilha, né? E uma parte da pilha tem um mais e no outro tem um menos. Por quê? Vamos descobrir, tá? Bom, vamos supor que eu botei aqui o fio, e é um fio de cobre, tá? Eu peguei uma imagem no Google de um pedaço de fio de cobre e comecei a repetir assim para formar o circuito. Porque o cobre, tá, gente? O cobre é um excelente material condutor, tá? Usado aí na eletrônica a rodo. Nunca toque num cobre desencapado, tá? Se ele estiver ligado, vai levar um choque na certa, tá? Mas enfim, tá aqui. Aí o que eu faço, tá? Vamos supor, né, que a bateria seja de ligar uma lâmpada. E aí tá ali a lâmpada. Né? Mas a lâmpada não vai ligar, por quê? Porque eu não fechei aqui, né? Tem que botar mais um pouquinho aqui, tá? Bom, quando eu fecho, eu vejo que a luz liga. Vejam, né? Então eu tenho aqui alguma coisa, né? Fazendo a lâmpada ligar. Que coisa é essa que está fazendo a lâmpada ligar? Nada mais, pessoal, do que os elétrons se movendo pelo fio, né? Parece bobagem dizer, né? Mas você vê o tanto que a gente trabalhou para chegar. Por que os elétrons se movem no fio? Tá? Mas ainda só, agora a gente tem que visualizar fisicamente. Eu falei, né, conceitualmente, eu falei bastante coisa, mas vamos ver visual. Então, olha só. O material cobre tem muitos elétrons livres. Então, você tem um monte de elétron lá andando, voando, assim, correndo para todo lado, né? O que eu faço? Eu pego a pilha e eu tenho dois polos. Eu tenho um polo positivo e um polo negativo, né? O que vai acontecer? A pilha, gente, ela produz energia por é uma energia química, né? Você tem uma substância dentro da pilha que gera energia, tá? Certo? E aí o que acontece? Quando você pega e coloca essa pilha aqui, essa pilha vai funcionar como uma bateria, né? Como uma fonte de energia. E aí o que vai acontecer? Uma fonte, no caso, né? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui um polo positivo e aqui um negativo. Essa coisa que eu falei para você, o polo positivo e negativo, nada mais, nada menos é uma diferença de potencial, tá? Então, aquilo que está escrito na pilha, o mais e o menos, é para dizer para você assim, olha, isso aqui me produz uma diferença de potencial. Um lado é um polo positivo e outro negativo.
Então, se você ligar os dois polos em algum lugar, em algum fio, em alguma coisa, vai ligar alguma coisa, vai correr energia ali. Entende? Então, tipo, o que vai acontecer? Peguei os elétrons que estavam tudo desordenado aqui no fio, botei uma diferença de potencial, né, gerada pela bateria e os elétrons começam a se mover de forma ordenada. É isso que acontece. Passam pela lâmpada e seguem um caminho e ficam fazendo isso. Entende? Até eu vir aqui e tirar de novo. Tá? Fechei, ligou. É isso que acontece. Tá? Claro, isso aqui, né? Tem na casa aí de todo mundo aí, tá? Por isso que você consegue ligar a lâmpada, enfim. Né? Mas é um pouco mais complexo, tá? Mas isso aqui é a base. Né? O engenheiro elétrico que fez na tua casa tem que estudar isso aqui. Ou não, né? Enfim. Mas é isso, tá, gente? Então, você tem elétrons no fio e esses elétrons correm devido à diferença de potencial causada pela pilha, tá? Tá? Então, isso ocorre porque o cobre é um excelente condutor, tá? Então, se a gente coloca aí sobre uma DDP, vai gerar corrente elétrica no cobre, tá? O agente causador da DDP é a pilha, que nem eu falei para você. Tá? Eu botei ali de novo que não é Java. Não é jabá, tá? Tem a duração, não é? Então aqui a gente, só para botar um exemplo para vocês, né? Tem um mais aqui, do outro lado é menos. É só uma forma de orientar, não é regra, tá? Não é regra, é só uma forma de orientar. Ó, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Liga assim que vai acontecer tal coisa, entendeu? Tá? Beleza. E aí o fio de cobre, né, é só o meio por qual os elétrons vão passar, mas quem causa a diferença de potencial é a pilha, tá? Bom, e aí primeiro, agora a gente tem que definir um sentido para nossa corrente. Um sentido, não um sentido qual o sentido da vida? Não, mas o sentido tipo, de direção, enfim, esse tipo de coisa, tá? Para onde que vai a corrente? É daquele jeito que eu falei mesmo, né? Que aqui estava a bateria, ele fazia assim, ou é assim ao contrário? Como é que faz? Né? Como é que é? A gente precisa definir, tá? E veja também, sem querer querendo, para as chaves, tá? Espero que vocês conheçam chaves. A gente definiu um sistema por onde a corrente irá percorrer, né? Esse sistema, gente, é um circuito elétrico, né? Então, se vocês olharem aqui, olha, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, a gente acabou de desenhar sem querer querendo um circuito elétrico, né? Então, uma coisa leva a outra, gente. Entende? Assim, ó, a física, né? Qualquer matéria, qualquer disciplina, tá? Uma teoria, gente, assim, na visão de alguns especialistas, uma teoria, por exemplo, eu estou falando de teoria física, que é a eletrodinâmica, ela nada mais, nada menos é que você pegar vários conceitos, interligar eles e você forma uma teoria. Então, vejam que é necessário eu falar indiretamente de circuito elétrico, embora eu não tenha definido, tá? Isso aqui é o caso, é um circuito elétrico, embora eu não tenha falado que é um circuito elétrico. Agora eu falei, tá? Bom, vamos definir o sentido para a corrente, então, tá? Então aqui a gente tem um fio ali, né? Aqui em cima um fio por onde passa a corrente, tá? Aí eu pego o fio aqui, um pedaço dele. Aí eu dou um zoom, tá aqui, né? Você tem os elétrons correndo para a esquerda e a corrente passando para a direita. Pois é. Gente, assim, a física é meio louca. A física é meio assim, entende? Não dá para definir. Sim, tá? Mas é um sentido que nós cientistas, né? A gente que convencionou. O elétron está movendo para a esquerda, então a corrente vai estar indo para a direita, tá? É mais ou menos isso, tá? A explicação é um pouco mais, a explicação por que isso acontece é um pouco mais longa, tá, gente? Eu posso trazer nas próximas aulas, para a gente não perder tanto tempo, tá? Mas, geralmente no Enem ele não cobra você saber, por que que é assim? Não, ele vai te falar uma palavrinha-chave que eu vou falar aqui para vocês, e toda vez que vocês ouvirem essa palavra, bum, vocês vão lembrar, tá? Espero, tá? Bom, então aqui a gente define sentido real e sentido convencional. O sentido convencional, gente, é o sentido que nós, né, estamos falando aqui, né? Os elétrons estão se movendo para um lado enquanto a corrente está se movendo para o outro, tá?
E o sentido real é o sentido da corrente, é o sentido dos elétrons, né? Tá? Então, a gente sempre vai falar o seguinte, a gente sempre vai supor que os elétrons estão saindo, na maior parte dos casos, né? O exercício vai falar assim para vocês. Ah, a corrente no sentido convencional, né? Até anota aí, a corrente no sentido convencional é o sentido que as cargas vão sair do polo positivo aqui, ó, vão dar a volta no circuito e vão chegar no polo negativo e vai continuar fazendo isso. Esse é o sentido convencional. O sentido real é os elétrons saindo aqui do polo negativo e indo em direção positiva, tá? Vejam de novo, eu estou falando de circuito elétrico. Isso aqui é um diagrama de circuito elétrico, né? Porque ao invés de a gente ficar desenhando o tempo inteiro isso aqui, ó, né? A gente vem aqui e faz isso aqui, esse diagrama. E aí agora chega na parte que vocês têm que saber que toda vez que vocês verem essa configuração aqui no circuito elétrico, isso aqui é uma bateria. Esse desenho ali no circuito elétrico é uma bateria, tá? Então fica claro já. Entenderam? Então, sentido convencional, os elétrons saem do positivo, dão a volta e entram no negativo e ficam fazendo isso, tá? Até o de fechar, até o abrir ali, quebrar o fio, enfim, esse tipo de coisa. Tá certo? Tá? Bom, e aí para fazer o Enem você tem que saber ler isso aí, tá? Mentira, não tem que saber ler isso aí não, tá? Bom, vocês têm que saber ler mais ou menos aquilo que eu passei ali para vocês. Mas atenção, reforçando novamente. Circuitos elétricos no Enem é igual Tom sem o Jerry. Quem já assistiu Tom e Jerry já sabe, não existe um episódio de Tom e Jerry que um não apareça. Não existe. No Enem, cai. Cai. Pode ser que não caia o desenho, o diagrama. Pode ser que ele mande sem imaginar. Pode ser. Cai, gente. Tá? Cai. Beleza? Não existe, então, tá? Não existe, sempre cai relacionado a coisas a circuitos elétricos. Tá sempre. E geralmente ele cai assim, ó. Tá? Então você tem. Esse aqui são extraídos do Enem, tá? Isso aqui eu peguei do Enem. Então geralmente cai assim. Aqui você tem uma bateria, por exemplo. Aí você tem aqui uns pontos, né? Ponto A, B, C, enfim, que é. Geralmente ele pede alguma coisa aqui nesses pontos. Você tem as lâmpadas, né? Aqui também, ó, você tem um circuito elétrico, aqui você tem uma bateria. Aqui você tem uns resistores, né? Que a gente vai estudar bastante resistores, tá? Aqui também, ó, aqui também já, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Eita, nós. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas também já caiu no Enem, tá? Então, gente, assim, isso cai, velho, tá? Desculpa, não sei se não é para assustar, mas cai, tá? E é importante saber resolver esse tipo de problema, tá? Utilizando as ferramentas adequadas, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês vão entender daqui a pouco que isso daqui é um circuito paralelo, tá? Eu já estou dando spoiler, é um circuito paralelo. Isso aqui é um circuito em série, né? Já para você dar o spoiler, o circuito paralelo aqui, ó, o que está acontecendo? A corrente sai daqui, quando ela chega aqui, ela se divide. Então vai uma parte para cá e uma parte para lá, certo? Então, chega aqui, se divide também, papapá, chega aqui, vem, dá a volta e chega aqui de novo. Isso aqui é um circuito paralelo, tá, gente? Tá? E esse aqui é um em série. Por que que é em série? Olha só, primeiro que a associação de resistores está em série, tá um atrás do outro, né? Então, tu vai ter os elétrons passando por aqui, né, que é o positivo, então você vai ter o elétron passando aqui, dando a volta, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Percebe, a corrente não se dividiu nenhuma vez. Então você já consegue ver os macetes. Então, geral, assim, ó, o circuito paralelo, você vai ter uma divisão de corrente. Tá? Eu não coloquei ali, porque a gente vai estudar depois, tá? Quando a gente voltar na próxima aula. Tá? E no circuito em série, você não tem divisão de corrente elétrica. Né? Então já é um macete aí para vocês ficarem espertos com isso. Tá? E temos também, né, o circuito misto, que eu não coloquei aqui, tá? Mas temos também, que é uma junção de tudo isso aqui, tá? Fica um pouco mais complicado e tudo, mas dá para resolver, certo? Tá? Então só dando esse spoiler para vocês aí, tá? Spoiler entre aspas, né, que a gente vai acabar vendo, tá? Então, vamos voltar à corrente elétrica. Bom,
Aí a gente conseguiu definir a corrente elétrica conceitualmente, né? A gente conseguiu. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas por um condutor. É isso, né? E agora a gente precisa definir como a gente conversa com a natureza. A gente conversa com a natureza usando a matemática. Então, não adianta. Não dá para escapar. Né? Assim, a natureza dá uma coisa para a gente, só que a gente conversa com ela usando a matemática. É incrível isso, tá? Porque quase tudo, não vou falar tudo, porque tudo é muito forte, falar sempre, nunca, né? Nunca. É muito forte falar, mas eu vou falar que quase sempre a gente descreve os fenômenos da natureza por matemática. Assim, ó, é matemática. Por quê? Porque a matemática, ela, antes de ser somente uma ferramenta, gente, igual as pessoas falam, a matemática é uma ciência também. A matemática não é só uma ferramenta. Então, quando a pessoa fala para você assim, a matemática é só uma ferramenta para você estudar química, para você estudar física. Não, gente, a matemática é uma ciência também, tá? Ela é uma ciência. Ela tem uma parte do Enem só para ela. Ela é uma ciência, entende? Ela é tão ciência quanto as outras, tá? Só que ela é tanto ciência quanto ferramenta, né? Então, às vezes a gente na física a gente utiliza ela mais como ferramenta. Né? Mas quando você vai entrar numa graduação em matemática, esse tipo de coisa, você estuda a matemática como ciência. Então, a matemática é importante. Você você tem aqueles símbolos, aquelas coisas que você lê aquilo e tu interpreta aquele símbolo. É bizarro isso. É tipo, é algo inventado pelo ser humano, que você literalmente inventado pelo ser humano, que tem trilhões de símbolos, trilhões de combinações, trilhões de coisas que você olha aquilo e aquilo quer te dizer alguma coisa, né? Então, por exemplo, da lei de Coulomb, aquelas letras e tudo estão me dizendo uma coisa, dá para traduzir aquilo num texto. Tipo, você tem que pegar aquilo, ler, e falar, isso aqui está me dizendo alguma coisa. Eu só tenho que saber o que é, né? E você consegue transcrever aquilo com uma fala, transcrever aquilo sem ler a equação. Você não precisa ler, F é igual a K, Q vezes Q sobre R ao quadrado. Você está falando, você está lendo, você está falando da equação. Mas o que a equação está dizendo é que quanto maior for a distância, menor é a força. É isso que a equação está dizendo. Entende? Então a matemática também serve, né? Também serve para a gente conversar com a natureza, tá? É interessantíssimo isso, é bonito, né? Às vezes complica, né? Algumas coisas complicam, eu entendo, tá? Sofro até hoje com isso, né? Embora tipo, já seja professor e tudo, ainda estou na graduação, eu estava no último ano de graduação, né? Agora, mas enfim, pandemia, né? Sofro bastante e vou sofrer muito ainda com isso, tá, gente? E a matemática é excepcional, ela é uma ciência excepcional, tá? Tanto que na biologia utiliza pra caramba análise estatística, né? Probabilística, né? Mais essas partes, né? Na química também usa, né? Então, até em ciências humanas também utilizam, né, gente? Questões de lógica, que é matemática, né? Questões probabilísticas também utilizam. Assim, ó, matemática é uma coisa de outro mundo. Então, desculpa enaltecer demais, engrandecer demais a matemática, mas é que realmente ela é uma ciência muito poderosa, tá? Não pode brincar com ela de qualquer jeito. Mas enfim, tá? Chega o sermão aqui do cara que não viu nada da vida e tá dando sermão nos outros. Mas enfim, tá? Então a gente precisa conversar com a natureza usando a matemática. Não basta definir só corrente elétrica conceitualmente, de forma física. Vamos definir de forma matemática. Porque a gente precisa quantificar. A gente qualificou, agora a gente vai quantificar, tá? Bom, então, se a corrente elétrica é definida como um movimento ordenado de cargas, o tempo influencia na medida? Bom, porque o tempo ele está presente, né, gente? O tempo ele está correndo. Mas será que o tempo tem a ver com alguma coisa? Tem, né? Tem. Se você pensar ali no fio de cobre que eu mostrei para vocês, pensa assim, que em algum determinado instante de tempo, tá? Se você pega ali, você mede alguma corrente, né? Então, lembra também que a corrente está relacionada com as cargas, né? Então, a corrente elétrica, ela está relacionada com a quantidade de cargas que está passando ali naquele fio, certo? Pensa assim, pensa que você está com
sei lá, você está com um microscópio e vamos supor, né? Obviamente isso não tem como, mas vamos supor que você pega um microscópio lá, óptico, e você tá vendo os elétrons passando. Né? Aí você pega um ponto ali só um ponto ali do seu fio. Aí você coloca ali, aí fala, vou ficar aqui olhando. Aí tu começa a ver a quantidade que está passando naquele ponto, né? E quando você vai falar para alguém, o cara pergunta assim, quantos elétrons passaram nesse ponto? Aí você fala assim, passaram em 10 segundos eu contei 300 mil. Você vê que o tempo ele está relacionado ali de alguma forma. Então, em 10 segundos, em 10 segundos eu contei 300 mil elétrons. Em 5 deve ter a metade. Então, assim, ó, o tempo está relacionado para a gente definir a corrente. Certo? Então, a gente vai definir a corrente como sendo a quantidade de cargas pelo tempo. Lembre-se que aquele triângulozinho lá, o delta, é a variação de cargas elétricas, né? Dividido pela variação do tempo. Tá? Então, isso é corrente elétrica. Então, de forma matemática, né? Se você quiser saber calcular a corrente elétrica, né? Se ele te deu um exercício lá, você quer calcular a corrente elétrica, é dessa forma, tá? Variação de cargas pelo tempo. Quantas cargas passou ali naquele tempo? É isso. Mais. Se não dá para ver, mas eu estou fazendo a expressão aqui com a mão, tá na mesa assim, enfim, tá? Bom, então você entende essa equação da seguinte forma: a corrente elétrica, a equação está, olha só, eu vou traduzir para você, vou traduzir. A equação está dizendo para mim a quantidade de cargas, a corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas que estão passando ali por um tempo qualquer. É isso que a equação está me dizendo. Estou traduzindo para vocês, não estou lendo. E é igual a delta Q sobre delta T. Não. A corrente elétrica é a quantidade de cargas que passam em determinado tempo. É isso. Tá? Mas como muitas coisas na física, todas as grandezas na física praticamente, a gente tem que definir, a não ser constantes, né? A gente tem que definir unidades. Tá? Então a gente precisa definir uma unidade. Como que a gente vai medir isso? Lembra a diferença de potencial? A gente medir em volts, certo? Mas para a corrente elétrica também tem que ter alguma coisa, porque é uma quantidade mensurável. A gente precisa de, eu preciso chamar, dar um nome para esse negócio que eu estou medindo, né? Imagina, você pega um multímetro e aparece lá, você vai pegar a corrente elétrica da tua casa, aí aparece lá um número e você não sabe o que quer dizer aquele número. Então a gente bota uma unidade para a gente saber, tá? Bom, então se a gente lembrar que a carga é dada por Coulomb, né? E o tempo é dado em segundos, então a gente vai ter Coulomb dividido por segundo, né? Aqui, ó, Coulomb divididos por segundo, né? Que a gente chama de ampere, tá? Então, o Coulomb por segundo a gente vai definir com uma letra A maiúsculo, tá, gente? E a gente chama de ampere, tá? É daí que vem lá, às vezes a gente escuta ampere, mas que isso? Que diabo é isso? É daí, é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é ampere, sempre, tá? Toda vez que falarem de ampere, é corrente elétrica. Corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, quando você pega um material, um multímetro lá e coloca para medir, vai aparecer lá 2 amperes. Ou seja, a corrente elétrica é de 2 amperes. Tá? Beleza? É basicamente isso, tá, gente? Então, a corrente elétrica é medida em amperes. Lembre-se disso, tá? E aí eu coloquei aqui uma tabelinha para gente. Tá bem interessante aqui, ó. Tá? Que isso aqui, às vezes cai assim, tá, gente? Não é nem, infelizmente, tá? Que ele não cai, às vezes, com 1 ampere, uma corrente de 1 ampere, uma corrente de 10 amperes. Não, às vezes vai nem dar uma brincada com vocês. Às vezes vai falar assim, uma circuito elétrico passa uma corrente de 1 miliampere. Miliampere? O que é isso, miliampere? Tá aqui, ó. O mili é um prefixo, tá? Que vem antes, né? Que significa que você tem que multiplicar aquele valor por 10 elevado a menos 3. E aí vai. Microampere é 10 na menos 6, ou seja, você tem que pegar o valor da corrente e multiplicar por 10 na menos 6. Nanoamperes, 10 na menos 9. Picoamperes, né? 10 a menos 12. Você tem vários, você vai mais, hein? Tem o farad, né? Picofarad, no caso, que é para capacitância.
Tem mais, tá? É que eu tô conseguindo lembrar agora. Mas tem mais, tem mais. Se você procurar a tabela de prefixos, tu vai ver que tem. Então, geralmente, ele bota isso daqui para você, tá? Mas não se preocupem, gente. Essas continhas com número, com notação científica é super simples de resolver, tá? Parece que não. Ah, a rigor você não tem que multiplicar, né? Você só tem que botar ali explícito que você está fazendo, né? Você está multiplicando por 10 na menos 3, que significa que é miliampere. Mas não, você não tem que multiplicar literalmente. Você não tem que pegar, se é 2, e multiplicar 2 vezes 10 a menos 3. Aí vai se pegar o valor que deu lá e fazer a conta. Não, não precisa. É só para você estabelecer que é isso aqui. Mas geralmente cai dessa forma e é bom você saber lembrar. Pelo menos esses primeiros aqui. Lembrar o que significa cada um. Eu não garanto que o Enem vai dar para vocês o que significa, tá? Eu não lembro dele fornecer para vocês as informações. Às vezes ele fala miliampere e ele não fala quanto vale um miliampere. Aí você tem que ficar lá precisando. Puta, um milho vale quanto? Né? Então é bom lembrar, tá? Bom, aí a gente chega no finalzinho agora da aula, né? A aula, pô, até que já falta pouco tempo para acabar, mas é isso aí, dá tempo, né? Tá? Que é a continuidade da corrente elétrica. É algo extremamente importante para a gente poder entender o circuito paralelo ao circuito em série, tá? Então, uh, então você pega um condutor, né? Vamos pegar um condutor ideal, que não tem dissipação de energia. Tá? Você vai ver depois que a dissipação de energia tem a ver com resistência elétrica. Você vai ver que o material possui resistência elétrica e, por sua vez, dissipa energia, que é o que acontece no chuveiro elétrico. Tá? Mas, enfim, isso é a história para outro dia. Tá? Bom, então, o supercondutor ideal, que não tem condução de energia, a corrente elétrica. Ó, gente, se não tem condução de energia, a corrente elétrica tem que ser igual a qualquer ponto que você pegar. Você pega no início do circuito, você mediu 3 amperes. Tu pegou no meio do circuito, tem que ser 3 amperes. Pegou de um pouquinho mais pro meio, do meio assim para frente, tem que ter 3. Sempre, não pode mudar. Se o condutor é ideal, isso não muda, tá? Qualquer ponto tem que ser igual. E isso satisfaz uma coisa que a gente chama de princípio da conservação de energia, que é algo na física que está em tudo, gente. Conservação da energia. Então, se o condutor é ideal, né, a corrente tem que ser a mesma em qualquer ponto. É isso, tá? Bom, então, né, isso, eu vou ler aqui para sintetizar. Então, isso é uma implicação muito importante, tá? Pois caso exista uma divisão no caminho da corrente, tá? Ao término dessa divisão, a corrente deve voltar a ser a mesma. O que eu estou dizendo com isso? Tá? Bom, ali a gente tem um pedacinho do circuito elétrico, né? Então a gente tem aqui um pedacinho só do circuito elétrico. Vamos supor que a corrente está vindo daqui para cá. E ela encontra esse ponto. Esse ponto, gente, a gente chama de nó, tá? É intuitivo, mas é um nó. Então o que acontece? A corrente vai chegar aqui e ela vai se dividir em três, né? Porque ela tem que passar por todos os lados, certo? Então ela vai passar um pouquinho para cá, vai passar uma parcelada lá para cá e outra para cá, né? E aí o que acontece? Quando esses caminhos voltarem a se juntar, né, num ponto em comum, por exemplo, vamos supor que logo aqui já volta, para cá e esse aqui volta para cá e volta a ser um fio só. Se você mede aqui 4 amperes, né, aqui no final, no ponto onde elas se juntam novamente, todos esses fios, tem que ser 4 amperes. Não pode ser menos. Então, se você faz a conta lá um dia, né, tu faz a conta. Aí você fala, aqui antes tinha tanto, porque às vezes cai, às vezes você precisa saber disso para fazer o cálculo, né? Ah, quanto que tem corrente aqui, 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 você tem que fazer isso às vezes. Principalmente circuito paralelo, tem que fazer, tá? Não tem jeito. Aí tu vai calcular, aí aqui deu 4 amperes e aqui deu 5, tá errado, tem alguma coisa errada. Tu somou alguma coisa errada, somou coisa a mais, tá? Por quê? Se eu somar esse I mais esse I mais esse I, tem que dar esse I antes de se dividir. Concordam? Tá? Então, eu somo esse I1, o I2 e o I3, tem que dar o I antes dele se dividir. Não importa. Não pode dar nem um décimo a mais. Tem que ser o mesmo. Tá? Isso é uma implicação da conservação da energia, gente. Tá? É importante a gente saber disso. Tá?
Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa por aqui. Então, assim, ó, por hoje é isso, tá, gente? Tá? A gente conseguiu terminar agora um pouquinho antes, né? Tá? Mas é isso aí, é o que tinha para vocês hoje, tá, gente? Estudem um pouquinho, tá? Tem um grupo lá no Whats, para quem não tá, tá? Me perguntem, podem me perguntar, eu tô lá naquele grupo, tá? Podem me perguntar, me chamar a hora que vocês quiserem, tá? Para tirem dúvidas, tá, pessoal? É, assim, é uma coisa que, como estudante, eu demorei muito tempo para entender, tá? Tirar dúvidas é de extremamente importância. Claro, só vai tirar dúvidas se tiver, né? E geralmente a gente tem, tá? E é isso aí, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Podem me procurar, procurem os outros professores também. A Sara, que também é professora responsável. A Sara é uma ótima professora, né? Vocês sabem disso, tá? Professora super dedicada, tá? Ah, espero que vocês fiquem bem também. Próxima aula é a aula com o Felipe, né? Eu acho, ou com o Alexandre, de ótica, né? E que nem eu tinha falado para vocês, assistam essas aulas são de extrema importância para vocês, tá? E é isso aí. Qualquer coisa, prende o grito. Tamo por aí, tá? Boa noite para todos vocês e bons estudos.